E se eu te falar que um cachorro já escalou o Everest? Ou que por causa do cachorro de Isaac Newton, a gente quase não teve a teoria da gravidade? Ou ainda, que já existiu um imperador no Japão que deixou surgir praticamente uma cidade inteira de cachorros? E você sabia que os cachorros também lutaram na Segunda Guerra Mundial como soldados? Ou que existiram combatentes caninos na Primeira Guerra Mundial? E você sabe qual foi o primeiro cachorro da literatura ocidental? Ou ainda, que tinha um cachorro na primeira viagem de carro pelos Estados Unidos? E você sabe a história dos cachorros no Titanic? Ou dos cães terapêuticos? Ou ainda, que Lord Byron tinha um cachorro chamado Boatswain? Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e o vídeo de hoje ele tá bem diferente, né, do cenário habitual e com uma companhia também, porque eu achei que ninguém melhor do que minha companheirinha para estar aqui comigo para falar do livro A História do Mundo em 50 Cachorros. E eu quis trazer esse livro aqui pro canal porque eu já estava sentindo de trazer algumas leituras um pouquinho mais leves, mais descontraídas para diversos públicos. E nos últimos tempos eu venho priorizando algumas leituras mais leves, mais tranquilas, né, em função do momento que a gente está vivendo. E acabou que A História do Mundo em 50 Cachorros caiu assim no meu colo. E assim que eu vi o livro, eu não resisti. Eu tive que começar a ler, tive que passar na frente de outras leituras. E foi uma grata surpresa. Sempre amei história, mas aprendi que o que mais me fascina não são as guerras, a política, os congressos ou os eventos importantes registrados em placas. Eu me atraio por narrativas mais engraçadas e menos conhecidas, que não só comprovam que a história é profundamente estranha, como também mostram a universalidade da experiência humana. E neste caso, canina. Essas anedotas sobre cães, ao longo dos tempos, abrem pequenas janelas para os momentos históricos maiores nos quais elas aconteceram e para a vida dos humanos que esses cachorros acompanharam. Este livro contém histórias de cachorros, umas verdadeiras, outras míticas e algumas que são um pouco de cada, mas também histórias humanas. O livro, ele, como o nome já diz, ele vai passar um pouquinho sobre a história do mundo, alguns acontecimentos marcantes, e a isso tanto na Europa, quanto na América do Norte, na Ásia, até na África também. E fala um pouquinho sobre como cachorros tiveram participações essenciais, importantíssimas em vários desses acontecimentos e a gente nunca ficou sabendo. Então, o livro, ele além de ser uma aula de história completamente diferente, divertida, descontraída, ele também traz várias curiosidades, então eu acho que vários públicos vão conseguir se identificar, se divertir, se entreter lendo o livro. E ele pega com capítulos pequenininhos, capítulos curtinhos. A autora, ela escolhe alguns desses momentos marcantes da história da humanidade ou de personagens enigmáticos e traz algumas dessas curiosidades e apresenta quem foram os cachorrinhos que fizeram parte, que tiveram contribuições nesses momentos ou para essas figuras históricas. E aí ela mesmo fala na introdução que ela, como uma humana, né, de um cachorro, acho que a gente pode falar dessa forma, como que ela sente tanto a importância, a diferença de ter essa companhia na vida dela. E ela tem um São Bernardo, e tem um capítulo que ela fala um pouquinho sobre o São Bernardo, especificamente, a contribuição dessa raça quando ela foi descoberta, entre aspas, assim, quando ela começou a conviver, né, com os seres humanos que eram cachorros de resgate, e aí ela joga algumas piadinhas, e o livro ele é todo engraçadinho, ele é todo bem-humorado, ela tem uma linguagem super acessível, a tradução desse livro ficou muito, muito boa. Ela já tem um olhar bem atual sobre algumas questões, então quando ela vai tratar de alguns assuntos delicados, como o fato de que os cães foram muito usados em guerras, e aí ela fala como, né, que o ser humano consegue desvirtuar até essas criaturas cheias de amor. Ela não tira essas histórias, então ela não enfeita muito, ela conta o que aconteceu, da forma que aconteceu. Só que sempre um tom consciente, bem-humorado, ela joga algumas críticas ali, então isso também enriquece muito a leitura e faz com que o leitor, se for um leitor jovem, ele tenha um senso crítico para aquilo que ele está lendo. E
O que eu acho mais fascinante do livro todo realmente são as curiosidades. Eu particularmente gosto muito, muito de história. São assuntos que me interessam, ainda mais quando a gente tem acesso a esses pequenos momentos que a gente normalmente não fica sabendo, ou por matéria na escola, ou enfim, de outras formas. E o livro traz vários desses. Então, alguns deles eu fiquei extremamente surpresa. Como, por exemplo, o fato de que o Isaac Newton, ele tinha um cachorro, ele tinha um Lulu da Pomerânia, e a autora até fala que na época do Isaac Newton, o Lulu da Pomerânia não era essa bolinha de pelos que a gente conhece hoje, ele era mais próximo de huskies, né, de um Akita, então era um cachorro maior. E ela fala que ele tinha esse Lulu da Pomerânia, que ele era bem apegado a ele, e que ele estava escrevendo, né, o trabalho de mais de 20 anos, ele estava colocando no papel as teorias, entre elas a teoria da gravidade, ou seja, uma contribuição inigualável para a história da humanidade, para a ciência, enfim, para tudo que a gente conhece. Que esse Lulu da Pomerânia, ele, num determinado dia, o Isaac Newton recebeu uma visita, e aí, como todo cachorro, ela fala isso também, enlouqueceu porque tinha uma visita, e ele saiu correndo, rodopiando pela casa. E aí, naquela época, né, tudo à vela, ele esbarra na mesa e ele derruba a vela em cima do manuscrito. Então, quando Isaac Newton volta, né, para dentro da casa, ele vê um trabalho de mais de 20 anos pegando fogo. E aí ele tem que... Bem, ele reescreve, né, aquilo. Ela fala que acha curioso que, de acordo com os registros, ele não surtou com o cachorro. Ele simplesmente lamentou a situação e passou vários anos depois na companhia de Diamond, que chamava o cachorro. Ele reescreveu o resto da história, a gente sabe, o conhecimento chegou pra gente. Mas eu acho super interessante como que são os pequenos detalhes que eu acho que eu pelo menos, eu nunca tinha parado pra pensar muito. Eu tenho vários companheiros, 3 cachorros, 3 gatos, e eu particularmente nunca tinha parado pra pensar nas figuras históricas que também tinham companheiros e como que eles influenciaram nas escolhas, no dia a dia, na rotina, enfim, na vida mesmo dessas pessoas, porque, falando por mim, os meus fazem toda a diferença, pra mim, toda a diferença, eu não consigo me ver sem essas criaturinhas. E o livro traz um pouquinho disso, e ele humaniza mais essa relação, ao mesmo tempo em que mostra como que esse companheirismo, esse afeto, enfim, essa parceria entre humanos e cachorros vem de longa data e a gente não para pra pensar muito nisso. Ela traz um pouquinho, né, um contexto geral no começo sobre a história da domesticação, entre aspas, né, do cachorro, e como que... E traz mais algumas curiosidades também da relação dos cachorros com os lobos, e enfim. Mas ela foca mais nas raças, né? Ou no que a gente conhece hoje em dia com as raças. Ela também traz, enfim, de figuras impactantes como Napoleão, Nelson Mandela. Ela também traz sobre alguns presidentes dos Estados Unidos que fizeram loucuras pelos cachorros. Tem uma história super interessante também de um imperador no Japão que criou uma cidade que, com o tempo, era proibido você fazer qualquer mal a um cachorro, enfim. E aí a cidade foi ficando cada vez mais populosa, até o ponto que tinha centenas de milhares de cachorros naquela cidade. Enfim, são coisinhas engraçadinhas. É um daqueles livros que, assim, eu pegava pra ler uns 3, 4 capítulos por dia, enquanto eu intercalava com outras leituras. Enfim, foi uma leitura super leve, muito bem grata. No final do livro, ela ainda fala um pouquinho sobre algumas raças que foram extintas. Enfim, eu não quero entregar muito, porque eu acho que o legal do livro é você mergulhar sem saber qual história você vai ler, qual reviravolta, porque eu fiquei bem surpresa na maior parte dos capítulos, porque eu não fazia ideia de qual seria a participação do cachorro naquela história. E, por que não, né, nos desdobramentos da história da humanidade, porque alguns desses casos aqui, os cachorros foram o pontapé para vários acontecimentos, inclusive, eu não sei se... eu não vou falar exatamente como, mas um dos cachorros, né, do Henrique VIII, ele inclusive foi... ela brinca que talvez sem uma atitude desse cachorro teria demorado um tempo um pouquinho maior para a Igreja Anglicana
ser criada, né, e a Inglaterra romper com a Igreja Católica. Enfim, vou deixar aí no ar pra vocês. Mas só queria compartilhar um pouquinho, não podia deixar de falar e de trazer, né, uma minha companheirazinha aqui também, para falar um pouquinho se você tá precisando de uma leitura leve, uma leitura descontraída, um desses livros assim para você deixar em casa, para você dar de presente. Considere A História do Mundo em 50 Cachorros, porque, enfim, foi uma grata experiência. E eu, quando eu tava fazendo lives, né, eu tava lendo ele durante as lives, enquanto eu intercalava leituras. E eu contei de vez em quando algumas dessas histórias, o pessoal achou super divertido, contei aqui em casa, enfim, contei pros meus conhecidos, todo mundo se entreteu bastante com essas histórias. Então tenho certeza que você vai se divertir também. E se você tem um companheirinho, né, em casa, deixa aí nos comentários, eu vou adorar saber. E se você gostou da resenha, desse formato um pouquinho diferente, né, mais descontraído, sem o cenário habitual, por favor, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, filho. Tchau.